Economia no contexto certo. Boa noite, Brasil e ouvintes da Jovem Pan. Bem-vindos a mais um Sextouro, resumo da semana econômica no contexto certo. E foi uma semana daquelas. Nessa sexta-feira aconteceu o maior apagão cibernético da história da humanidade. Um blackout sem precedentes que afetou aeroportos, bancos, corretoras, telecomunicações, TVs, hospitais, bolsas. O evento pesou nos mercados. Além disso, a corrida pela Casa Branca entrou de vez no radar dos investidores depois que o ex-presidente Donald Trump sofreu um atentado, uma tentativa de assassinato sábado passado. Vimos também os investidores realocando as suas carteiras neste novo semestre, embolsando lucros, vendendo ações de tecnologia que tinham subido demais no primeiro semestre brilhado e comprando agora ações mais tradicionais, de setores mais consolidados, principalmente as que vinham sofrendo esse ano e agora tem um potencial de alta maior. Por aqui, o fiscal deu o que falar. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi alvo de uma enxurrada de memes sobre impostos, enquanto o tamanho de cortes de gastos que o governo vai anunciar gerou preocupação nos investidores e, inclusive, pressionou o dólar. Quem continua vitorioso na economia é o argentino Javier Milei, presidente dos hermanos. E a privatização da Sabesp foi um sucesso absoluto. Teve uma demanda de 187 bilhões de reais, a maior da história do Brasil. Foi touro de ouro, atraiu 310 investidores institucionais e movimentou 15 bilhões de reais. Mais uma vez, parabéns, governador Tarcísio de Freitas. E na semana, a bolsa caiu 1% e está na casa dos 127.600 pontos, enquanto o dólar segue pressionado. Como eu disse, os investidores parecem não ter gostado do corte de 15 bilhões do orçamento, né, para chegar lá no equilíbrio fiscal. Eles queriam mais, os investidores queriam o dobro, pelo menos, uns 30 bilhões de reais de corte. O dólar subiu 1% e fechou a semana na máxima aos R$ 5,60. Vamos para os pontos que eu separei para o nosso Sextouro de hoje. Primeiro ponto: ataque a Trump agita os mercados. A tentativa de assassinato a Donald Trump foi o assunto da semana. Não se falou outra coisa até quinta-feira, quando veio o apagão. O atentado aumentou muito as chances dele vencer as eleições em novembro, dia 5. E isso embaralhou os investimentos do mundo inteiro. O dólar subiu, já que Trump deve adotar políticas que têm potencial para pressionar a inflação, como o corte de impostos para as empresas dos Estados Unidos, e também deve endurecer a política anti-imigração, o que pode aumentar os salários dos americanos. Os juros futuros, o ouro, o Bitcoin, tudo subiu. O ouro renovou recordes, foi touro de ouro essa semana. Sexta-feira caiu um pouco. Na China, as bolsas sofreram, já que Trump pode escalar a guerra comercial, enquanto as bolsas da Europa sofreram bastante, já que Trump pode tirar o financiamento à Ucrânia, pode rever o orçamento de defesa a países europeus, aos Estados Unidos, que pagam a maior parte. O Trump pode ser bom para as ações nos Estados Unidos. Ele falou e o mercado gostou. Diz que vai manter o Mr. Jerome Powell à frente do Banco Central até o fim do seu mandato e que pode escolher o Jamie Dimon, o CEO do maior banco dos Estados Unidos, o JP Morgan, como seu secretário do Tesouro. Com Trump favorito absoluto nas pesquisas, aumentaram muito as pressões para que o presidente Joe Biden abandone a candidatura. De acordo com alguns jornais, essa notícia pode ser anunciada a qualquer momento. Segundo ponto: Haddad, o homem imposto. Nessa semana, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, virou alvo de uma enxurrada de memes que viralizaram nas redes sociais e o associam ao aumento de taxas e impostos. Imagens do ministro foram usadas em diferentes contextos, como personalidades de filmes, reality shows, cultura pop, tudo para associá-lo a uma figura que gosta de aumentar impostos. Zé do Taxão, Meditex, Taxman, entre outros trocadilhos com imagens do ministro,
foram postados até chegarem no Taxade. O nome Taxade é uma referência a projetos do governo para elevar a arrecadação e equilibrar as contas públicas, como a reforma tributária, que deve elevar os impostos sobre imóveis, carros, cigarro, bebidas, né? A taxação das compras até $50 nos sites internacionais, que nem a Shein, Shopee e AliExpress, que vai entrar em vigor mês que vem. Essa taxa das blusinhas, como ficou conhecida, vai ser 20% e foi a principal reclamação do povo. A Haddad também quer aumentar o CSLL por 2 anos. A CSLL é uma alíquota de imposto paga pelas empresas. E isso gerou embates com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Por outro lado, sem conseguir avanços para aumentar a arrecadação, a Haddad anunciou que o governo vai fazer uma contenção de 15 bilhões de reais, né, nos gastos para cumprir o arcabouço fiscal este ano. O mercado queria mais, o dobro, 30 bilhões em cortes de gastos, tanto é que o dólar bateu 5,60. Mas os investidores acreditam que, pelo menos, o anúncio indica que a equipe econômica conseguiu convencer o presidente Lula a gastar um pouco menos. Terceiro ponto, o Banco Central inglês culpa Taylor Swift por não conseguir cortar os juros. Enquanto no Brasil, o governo culpa o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, pelos cortes menores de juros, no Reino Unido a culpada é outra. Taylor Swift, é isso aí que você ouviu. A cantora americana está sendo acusada pelo Banco Central da Inglaterra de ter pressionado a inflação no Reino Unido em junho, uma vez que os seus fãs gastaram muito mês passado, tanto nos ingressos caríssimos para os shows, como em hotéis, bares, restaurantes, refeições, bebidas, festas, baladas. O Banco Central da Inglaterra esperava que a inflação de serviço caísse 0,2% em junho, o que não aconteceu. E agora, o mercado aposta que os juros não vão cair na Inglaterra em agosto por conta da inflação em junho ter vindo 2% acima do 1,9% que era esperado. O efeito Taylor Swift continua a ser um fenômeno global e pode muito bem entrar nos futuros livros de economia. Quarto ponto, Milei continua brilhando na economia. O presidente da Argentina, Javier Milei, segue somando vitórias na economia. Depois de anos de instabilidade, o presidente anunciou que atingiu um novo marco, superávit financeiro no semestre, algo que não acontecia há mais de 15 anos. Um sinal que aponta para uma recuperação econômica sistêmica. Um círculo virtuoso está acontecendo na Argentina. A Argentina também conseguiu saldo fiscal primário positivo devido ao rígido plano de ajustes implementado pelo governo Milei. Superávit financeiro acontece quando as receitas de um país superam as suas despesas, incluindo o custo com juros. Vale dizer que a atividade econômica na Argentina cresceu 1,3% em maio, o melhor mês da gestão Milei e também acima do esperado. E para a semana que vem vão sair dados econômicos dos Estados Unidos, vai sair inflação, vai sair aqui o IPCA 15, a prévia da inflação oficial, as prévias dos PMIs, os índices de gerentes de compra, além do relatório de despesas e receitas do governo brasileiro, que é muito aguardado pelo mercado. Eu sou Pablo, tenho um lindo fim de semana em família. Vai, Torinho! Vai, Torinho! Economia no contexto certo. Sextou!